Vamos abrir em João, o Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Apocalipse, no capítulo 1, versículos de 9 a 18. Apocalipse 1, de 9 a 18. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Pai querido, te agradecemos por esses dias que tu nos deste aqui. Te louvamos porque tu estiveste conosco até agora. Te louvamos, Pai, e pedimos que tu possas guardar o teu bom depósito no nosso coração. Agora, Senhor, que ainda temos esta manhã, nós pedimos que tu fales conosco. Senhor, tu sabes que se nós ouvirmos palavras de homens, por mais estudadas, preparadas, aperfeiçoadas, se forem palavras de homens, elas não têm valor algum diante de ti, Senhor. Elas de nada servem para o teu propósito. É preciso que tu tragas a tua unção, a tua presença, que seja o teu falar vivo, que penetre nos nossos corações e venha transformar as nossas vidas. Por isso, nós nos apresentamos diante de ti pedindo: Senhor, fala conosco mais uma vez. Nós invocamos
a purificação do precioso sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas nessa manhã. Para que, devido ao precioso sangue, o teu Espírito tenha toda a liberdade de estar no nosso meio e falar ao nosso coração. Senhor, remove todo o empecilho. Senhor, repreende todo o cansaço. Fortalece-nos, nossas mentes, nossos corações, nossos espíritos, nossos corpos físicos também. E fala conosco, Senhor. Que essa não seja uma oportunidade perdida, mas que Tu possas ganhar os nossos corações. Pedimos isso no nome, Pai, do nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós ontem à noite estávamos tratando do segundo item, do segundo tema que nós temos considerado nesses dias aqui, Apocalipse 1, versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João recebeu uma visão celestial tremenda. Essa visão é o último livro da Bíblia. E ele atestou essa visão através da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Para que essa visão pudesse realmente passar o teste do coração de João, era necessário que o conteúdo dessa visão estivesse em harmonia com os outros 65 livros da Bíblia. Era preciso que houvesse essa sintonia entre a visão que João recebeu e o resto do Logos de Deus, palavra escrita. Além disso, outro teste era necessário: o testemunho de Jesus Cristo. Era necessário que essa visão ela tivesse a fragrância de Cristo. Ela expressasse a pessoa de Cristo. Ela estivesse em harmonia com o caráter, o Espírito de Cristo. João atestou essa visão pela palavra de Deus e por esse testemunho de Jesus Cristo. Nós vimos ontem que o testemunho de Jesus Cristo, ele pode ser analisado em dois aspectos, que são muito importantes, que nos são dados ali pelo capítulo 17 de João, versículos 4 e 5, que nós acabamos de ler, né? Onde nós lemos que o Senhor Jesus, ao orar ao Pai, Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Senhor Jesus, em sua vida terrena, na sua encarnação, Ele glorificou o nome do Pai, aqui na terra como homem. Ele viveu uma vida perfeita aos olhos do Pai. O Pai lhe deu o selo da sua aprovação, quando 2 vezes disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. O Senhor Jesus glorificou o Pai na terra, não somente vivendo uma vida perfeita, uma humanidade perfeita, mas Ele também, como diz o final do versículo 4, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Senhor Jesus viveu uma vida perfeita e ao final da sua vida perfeita, Ele foi até aquela cruz e consumou uma obra perfeita a nosso favor. E hoje nós podemos
viver essa vida perfeita, porque essa obra perfeita foi feita a nosso favor. O grão de trigo, se não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Aquela vida perfeita foi colocada na morte, para que morrendo, ele nos desse vida. E hoje nós podemos olhar para a vida perfeita do Senhor e para a obra consumada na cruz do Calvário. E se nós com os olhos da fé nos apropriarmos dessa obra, nós vamos experimentar a vida. O testemunho de Jesus Cristo começa nisso. Essa é a natureza da vida cristã. Uma vida perfeita, uma nova humanidade apareceu sobre essa terra na pessoa de Jesus Cristo. E essa vida nos foi dada para que nós vivêssemos a sua vida. Hoje, nós queremos ver o segundo aspecto, que é o do versículo 5. João 17:5. E agora, glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O Senhor Jesus veio da glória do Pai, entrou nesse mundo. Ele mesmo disse aos seus discípulos que ele veio do Pai e entrou no mundo, e que agora ele deixaria o mundo e voltaria para o Pai. Ele voltaria para a sua glória. Nós sabemos que ele voltou. Hoje ele está na glória novamente. Mas há uma mudança. Há uma mudança gloriosa nisso. Ele voltou, sim, à glória que ele tinha antes que houvesse mundo. A glória que ele sempre teve com o Pai. Mas agora, ele voltou não somente como Deus, mas também como homem. Existe um hino cuja letra diz: há um homem na glória. Hoje, meus irmãos, há um homem na glória. Há um homem diante do trono de Deus. No passado, o trono de Deus provavelmente era um lugar terrível para nós. O trono de Deus deveria ser como o Santo dos Santos, no tabernáculo ou no templo. Um lugar onde homem algum ousaria pôr os pés. No caso do Santo dos Santos, só uma vez por ano. O sumo sacerdote, somente ele, podia entrar, trazendo sangue e incenso. Sangue como propiciação pelo pecado. Incenso como satisfação ao coração do Pai. O perfume de Cristo e a justiça de Cristo. Mas agora, tudo mudou. Porque lá naquele lugar há um homem. Há um homem na glória. E por isso aquele lugar se tornou o nosso lugar. Queremos contemplar então a glória celestial do Senhor Jesus. Não apenas a sua glória terrena, a sua vida humana perfeita, que devemos conhecer, que precisamos conhecer mais e mais, como era a vida do Senhor, o caráter do Senhor. Por isso precisamos da palavra de Deus. Precisamos conhecer o Senhor Jesus. Mais e mais.
O objetivo de Deus, meus irmãos, não é fazer um conserto nas nossas vidas. Muitas vezes, esse é um conceito que existe no meio do cristianismo. A vida cristã consiste no seguinte, que Deus é um Deus que tem muita pena dos pecadores, e Ele quer salvar os pecadores para arrumar a vida deles. Arrumar uma série de coisas. Eles são impacientes, então vamos fazer que eles tenham paciência. Eles são impuros, bom, vamos fazer com que eles sejam puros. Eles não têm amor nem afeição, então vamos dar um pouco de amor e de afeição. Eles são desonestos, corruptos, bom, vamos dar um pouco de honestidade. Meus irmãos, o Pai, Ele tem um propósito apenas: formar Cristo em cada um de nós. O modelo que o Pai tem é o Senhor Jesus. Ele quer te transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Ele quer que Cristo seja formado na tua vida. Meu irmão e minha irmã, é preciso que o Espírito Santo te dê clareza e venha impactar o teu coração nesse sentido. Cristo deve ser formado na tua vida. Por isso nós precisamos conhecer o Senhor. O Senhor é o modelo. Ele é aquele objeto perfeito que o Espírito Santo vai colocar diante dos nossos olhos e vai nos dizer: eu quero te fazer como Ele. Eu quero que a vida dele que está em ti se expresse na tua vida. Eu quero que essa vida se enraize na tua vida, que ela venha invadir todo o teu ser. Teu espírito, a tua alma, o teu corpo, teus pensamentos, teus sentimentos, tua vontade, teus planos, todas as coisas. Cristo formado em nós. Essa é a vida cristã. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos, de ver essa perfeição sendo formada gradualmente, nas diversas situações, entender que a nossa vida é um contexto organizado pelo Espírito Santo, com situações após situações, para que Cristo seja formado em nós. Situações que vêm para nos mostrar o fim da linha para nós, para mostrar que nós não temos saída. Ele é a nossa saída. E Ele é a saída gloriosa, porque quando nós enfrentamos uma situação, seja pequena, seja grande, que nos desafia, e quando essa situação nos leva para Ele, então Ele cresce em nós. Ele é formado em nós. E o Pai é satisfeito com isso. Esse é o propósito de Deus. E o testemunho de Jesus Cristo é isso. Cristo formado em nós. Nada menos do que isso satisfaz o coração do Pai. O Pai, como disse ao seu Filho: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele quer ver o seu Filho formado em nós para dizer a mesma coisa. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É importante que nós entendamos, existe um termo que o apóstolo Paulo gosta muito de usar nas suas epístolas, que é a expressão em Cristo. O irmão Austin Sparks, o irmão da Inglaterra, que já está com o Senhor bastante tempo, mas ele escreveu muita coisa sobre isso. Em Cristo. E teve um livro que se chama Em Cristo, no qual ele fez essa contagem. Esse irmão morreu na década de 70. Ele não tinha concordância, ele não tinha nenhum meio eletrônico. Ele pegou a Bíblia e ele foi atrás. E ele fez a lista. 175, uma coisa assim. Em Cristo.
em Cristo Jesus, nele. O que esse termo do apóstolo Paulo nos diz? Ele nos fala que a nossa vida cristã não é vivida em nós mesmos, é vivida nele. Meus irmãos, quando nós queremos viver a vida cristã, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos. Nós tentamos viver a vida cristã com o nosso próprio esforço. Nós tentamos ser bons, nós tentamos ser puros, nós tentamos ser humildes, nós tentamos calar nossa língua, nós tentamos fechar os nossos olhos, nós amarramos as mãos nas costas, nós fazemos tantas coisas procurando ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E às vezes esse esforço é necessário para que nós aprendamos. Às vezes é necessário que nós fracassemos. Muitas vezes. Que nós tomemos aquela decisão, nunca mais vou fazer isso. E aí passa um dia, passa 2, passa 3 e a gente, estou conseguindo. Passa uma semana, passa 2, de repente vem um tombo daqueles. E a gente fica lá embaixo. Isso é bom, porque isso nos leva a aprender algo. Em primeiro lugar, isso mostra que nós não estamos satisfeitos com o pecado, com a carne, e por isso nós ficamos tristes, né? Mas por outro lado também é para nos ensinar. Não está em nós mesmos, está em Cristo. Meus irmãos, a vitória da vida cristã está em Cristo. Eu não sei quando é que vai faltar luz, daqui a pouco deve faltar, né? Todas as outras vezes faltou luz, né? Então estamos preparados aí, se faltar. Mas a falta de luz é um exemplo disso. Quando nós tiramos o equipamento da eletricidade, apagou. Aconteceu alguma coisa lá fora, o disjuntor caiu, pum, faltou luz. Quando nós não estamos em Cristo, nós caímos. Nós nos expomos a escorregar. A nossa vitória, meus irmãos, não é porque nós crescemos, porque nós aprendemos e agora nós nos tornamos bons. Isso não é a vida cristã. Isso pode ser qualquer filosofia por aí. Como filosofia deve ser muito bom, né? Porque fazer coisas boas, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa que serve os outros, isso é bom, né? Mas a vida cristã não é isso. A vida cristã é quando nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, a sua vida é uma realidade em nós. Isso é a vida cristã. Nós somos colocados nele. O problema é que nós desligamos, o disjuntor cai, nós interrompemos o fluxo de vida. A vida cristã é vivida nele, em Cristo. Por isso que nós estamos aqui falando sobre visão celestial. Por isso que nós estamos falando aqui sobre remover o véu. A palavra apocalipse quer dizer desvelar, tirar o véu. Por isso que nós estamos falando, irmãos, que nós precisamos ver o céu e as realidades celestiais. Lá no céu, quem nós vamos ver? Ele, o nosso Senhor. É o nosso assunto hoje. Nós vamos ver Ele na glória. Quando nós estamos nele, quando nós vemos a Ele, quando nós nos mantemos em comunhão nele, nós vencemos. Quando nós desligamos a corrente, a luz se apaga. Não é porque Ele não queira estar conosco,
nós é que deixamos a Ele. Né? Lá em João 15, o Senhor fala sobre a videira verdadeira. E ali Ele nos diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vocês sabem que no original, esse segundo permanecerei não tem? O texto original é: permanecei em mim e eu em vós. O que isso nos diz? Que o permanecer nele não depende dele. O nosso permanecer em Cristo não depende do Senhor. Por quê? Porque Ele já fez tudo por nós. Ele já nos colocou nele. Ele não tem nada mais o que fazer. Ele já fez tudo. É nós que devemos tomar posição contínua e constante de permanecer nele. E se nós permanecermos nele, Ele vai estar sempre conosco. O Senhor não está fazendo aqui uma barganha. Permaneça em mim. Aí sim, aí eu vou permanecer em vocês. Se não permanecer em mim, eu também. Aí eu não permaneço. Não, o Senhor não está dizendo isso. Ele está dizendo assim que está conosco. Viver nele. Por isso essa expressão é muito importante para a nossa vida cristã. Em Cristo. Quem quiser, estude esse tema nas epístolas de Paulo. Começa ali com Romanos, né? Vai lá até Filemão. Encontra todas as vezes em Cristo, em Jesus Cristo, nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja o que está inserido nesse termo. Isso é o testemunho de Jesus Cristo. Eu gostaria de olhar com vocês esse aspecto da glória do Senhor e usar a Epístola aos Hebreus nessa manhã como uma referência. Hebreus 3, capítulo 3 de Hebreus, versículo 1. Diz assim, o autor de Hebreus: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Só esse versículo. É um versículo muito precioso, irmãos. Ele diz assim, ele nos chama de santos irmãos. E ele nos chama de participantes da vocação celestial. Vocês já pensaram? Cada um de vocês são participantes de uma vocação celestial. Nós éramos terrenos antes de conhecer o Senhor. Nós éramos desta terra. E a nossa vida se limitava a ter surgido aqui, viver aqui e um dia voltar para a terra. Era só isso. Mas aqui nos é falado que nós temos uma vocação celestial. Essa vocação celestial não é simplesmente que o céu nos está reservado. Que bênção, que está reservado mesmo, né? O Senhor nos reservou lugar na casa do Pai. Mas a vocação celestial é algo para ser vivido agora. Por isso nós precisamos do céu aberto. Por isso precisamos enxergar além do mundo físico. Por isso o véu tem que ser removido e nós temos que ver o que João viu. Vocação celestial. Nosso lugar é nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, como Paulo diz aos Efésios.
Olha o que diz em seguida. Já que nós somos participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente, marque na sua Bíblia. Considerai atentamente, coloque os olhos com muita atenção. Em quem? No apóstolo e no sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O Senhor Jesus aqui nos é descrito em dois aspectos. Ele é apóstolo e ele é sumo sacerdote. E é muito interessante, irmãos. Nós estamos falando da glória terrena do Senhor e da sua glória celestial. Nós estamos falando da sua carreira humana como homem perfeito nessa terra, que fez uma obra perfeita, e também estamos falando da sua posição celestial, exaltado à destra do Pai. São dois aspectos. É justamente isso que trata Hebreus 3:1. Aqui na terra, o nosso Senhor Jesus foi o nosso apóstolo. O que quer dizer a palavra apóstolo? Quer dizer enviado. O nosso Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, desde o céu. E Ele veio a esse mundo. Ele é o verdadeiro apóstolo. Ele veio a esse mundo, se fez homem, viveu de forma perfeita como homem, mostrou ao universo todo qual era o propósito original de Deus, quando Deus criou o homem. E ao fim da sua carreira, o apóstolo de Deus entregou a sua vida por todos nós. Esse é o apóstolo. E o sumo sacerdote, o que é o sumo sacerdote? É o nosso Senhor exaltado. Ele ressuscitou. Ele ascendeu ao céu. Ele está à destra de Deus, em majestade, nas alturas. E lá Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso, a Epístola aos Hebreus vai ajudar muito para que nós conheçamos esses dois aspectos, o terreno e o celestial do nosso Senhor. E Hebreus enfatiza muito mais o celestial. Se nós olharmos a Epístola aos Hebreus, ela tem duas grandes divisões, né? Hebreus de 1 a 10 trata do apóstolo e do sumo sacerdote da nossa fé, da nossa confissão. Até o 10. Quando nós chegamos no capítulo 11, até o final, o tema muda. Ali surge o tema da carreira da fé. Meus irmãos, esse é um livro maravilhoso, a Epístola aos Hebreus, porque ela nos dá um fundamento até o capítulo 10. Que fundamento é esse? Jesus. O testemunho de Jesus Cristo. A sua pessoa, como apóstolo e como sumo sacerdote. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor assim. Quando nós o conhecemos, quando nós chegamos lá no final do capítulo 10, e aquele apóstolo e sumo sacerdote se tornou algo claro para nós, aí surge a fé. A fé do capítulo 11 e a carreira da fé do capítulo 12. Podemos correr a carreira da fé, olhando firmemente para Ele, autor e consumador da fé. Esse é o esquema, o plano do livro de Hebreus, da Epístola. Nessa primeira parte, é tratado então do apóstolo e do sumo sacerdote. Até o capítulo 4, 13, o tema é o apóstolo. A partir do 4, 14,
Até o final do capítulo 10, o tema é o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos ver o apóstolo, meus irmãos, porque o apóstolo fez tudo por nós. O apóstolo deixou um fundamento. O apóstolo foi aquele que tomou sobre si todos os nossos pecados. O apóstolo eliminou o problema dos pecados, no plural. Portanto, filhinhos, como diz João, rogo-vos que não pequeis. 1 João 2, o versículo eu não lembro. Filhinhos, rogo-vos que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, o nosso apóstolo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não guarde os seus pecados. Não justifique os seus pecados. Confesse. Receba a purificação do sangue. Foi isso que o apóstolo fez por nós. Mas ele não fez somente isso. Ele também terminou com o problema do pecado como princípio. Porque ele levou para a cruz o nosso velho homem. Ele não somente morreu por nós, mas ele nos tomou e nos incluiu na sua morte. O princípio do pecado foi terminado com ele. E se nós o conhecermos, se nós andarmos com ele, nós vamos experimentar essa vitória. Nele nós fomos reconciliados com o Pai. E nós podemos experimentar amizade, comunhão com Deus, contínua. Nele nós fomos santificados. Ele fez tudo por nós. Precisamos conhecer o nosso apóstolo, mas temos que ir adiante. Ele não é apenas o apóstolo. Ele é o sumo sacerdote celestial. E aqui é que entra, por um pouquinho a gente sai de Hebreus, para irmos para aquela visão que João descreve bem no início lá de Apocalipse, né? Apocalipse 1, de 9 até, nós lemos até o versículo 18. É uma visão muito interessante. Ela acontece logo no início, né? Ela é o começo do livro de Apocalipse, né? Nós sabemos que João estava na ilha de Patmos, no dia do Senhor, no domingo, e ele estava ali, no lugar, olhando, e de repente houve uma voz por trás de si. E ele se vira para ver quem falava. E ele viu uma visão. Ele viu um como filho de homem no meio de 7 candeeiros. Nós sabemos, toda a visão nos é contada, que aquela visão teve um impacto muito profundo. João caiu por terra como morto diante daquela visão. Quem ele viu? Vocês leram Apocalipse, né? Pelo menos uma boa parte eu acho que leu algumas vezes. Quem foi que João viu ali? Que pessoa João viu? Pô, ninguém se arrisca. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor.
Isso está no final lá. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é esse? Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Nosso Senhor. João caiu por terra. Mas, irmãos, que estranho isso. Se havia alguém que conhecia o Senhor Jesus, esse alguém era João. Nós já vimos nas sessões anteriores que João foi o primeiro, junto com André, que seguiu o Senhor, antes de todos os demais. Ele ficou aquele fim de tarde com o Senhor, ele e André. E depois eles vieram contar para os outros. Ele foi o primeiro. Nós sabemos que João foi aquele que reclinou-se sobre o peito do Senhor. Ele tinha muita intimidade com o Senhor. É quase certo que João era o mais novo dos discípulos. E ele talvez fosse um rapaz. Isso explica que ele esteja vivo lá no final do primeiro século. Que ele tenha sido o que viveu mais tempo entre os apóstolos. Ele talvez fosse o mais jovenzinho, o mascotinho da turma. E por causa disso ele era como que muito íntimo do Senhor. Quando o Senhor anunciou lá em João 13 que algum dos discípulos havia de traí-lo, o próprio Pedro, o líder, né, reconheceu ali que João era o mais íntimo quando ele diz para João, pergunta a quem ele se refere. Está lá em João 13, você pode ver lá. Pergunta para ele a quem ele se refere. Então João reclinou a cabeça no peito do Senhor e perguntou, Senhor, quem é? E o Senhor disse, aquele a quem eu der o bocado. O próprio Pedro sabia. João era muito íntimo do Senhor. Sentava sempre perto do Senhor. João, lá no capítulo 19 nós vemos, foi o único dos discípulos que esteve com o Senhor, aos pés da cruz. Todos fugiram. Todos fugiram e abandonaram o Senhor. Mas ele foi o único que voltou. Ele voltou e lá estava. E há uma cena muito interessante. O Senhor Jesus está preocupado. Ele vai deixar esse mundo. E ali está a sua mãe. Ele é o filho mais velho. Mas ele não está preocupado somente com a sua mãe. Ele está preocupado com o seu jovem discípulo. Então, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O Senhor Jesus sabia, conhecia o coração de João. O Senhor Jesus sabia muito bem dos defeitos de João, filho do trovão. Mas o Senhor sabia do coração dele. Ele confia a sua mãe a João. E confia a João a sua mãe. Eles se conheciam muito. No entanto, quando João vê o Senhor aqui, é como se ele ficasse apavorado. É como se ele ficasse estupefato. Ele diz, vi um semelhante a filho de homem. Já não parece tão homem assim. Alguma coisa aconteceu. É glória. E João
cai por terra como morto. A gente sabe que existem muitas experiências espirituais estranhas por aí, né? De gente que cai no chão, né? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se nós cairmos por terra, porque nós vemos a glória do Senhor Jesus, que bênção de experiência. Se for isso, vai ser uma grande coisa para nós. O Senhor quer se revelar para nós na sua glória. Meus irmãos, que bênção conhecê-lo como nosso apóstolo, como aquele que é um de nós, que é homem. Que bênção poder nos achegarmos, sem problemas, sem constrangimentos, sabendo que Ele nos ama. Mas é bom que essa informalidade, que essa familiaridade seja equilibrada pela reverência que lhe é devida, como homem na glória. Nós precisamos vê-lo assim. Nós precisamos ver o Senhor glorioso, majestoso. Isso é necessário para a nossa fé. Se nós não o vemos assim, a nossa fé será defeituosa. Que visão é essa? Vamos ver aqui no capítulo 1, versículo 9. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares. O que é uma veste talar? A veste talar é uma veste de cima a baixo, cobre todo o corpo, só deixa de fora a cabeça. Essa veste talar é a veste do sumo sacerdote celestial. E essa veste que cobre o Senhor é um manto de justiça. Ele é totalmente justo. Nele não há nenhuma injustiça. Ele tem um cinto de ouro no peito. O cinto de ouro colocado sobre o coração nos mostra o perfeito amor, a perfeita compaixão. Ele é totalmente justo. E quando nós o vemos na sua justiça, isso pode nos afugentar. Mas aí nós vemos o cinto de ouro sobre o coração, perfeito amor, perfeita compaixão por nós, nosso sumo sacerdote. Sua cabeça e cabelos são como alva lã, como neve. O significado disso é que ele é cheio de sabedoria divina, celestial. Seus olhos são chama de fogo. E os olhos como chama de fogo nos falam de discernimento espiritual. Seus olhos discernem tudo, todas as coisas. Nenhuma aparência o engana. Ele vê tudo na sua realidade. Seus pés são como bronze polido. O bronze, ele sempre fala da justiça de Deus. O Senhor tem o bronze nos seus pés, porque Ele julga todas as coisas. E aquilo que não é dele, Ele pisa com os seus pés. Ele é cheio de juízo celestial. Sua voz é como voz de muitas águas. A voz do Senhor é uma voz de autoridade espiritual. Cheia de autoridade espiritual. Ele tem na mão direita 7 estrelas, que nós já sabemos que são os anjos das 7 igrejas. O Senhor Jesus, ele
assume plena responsabilidade espiritual pela igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele já havia nos dito: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ele é o responsável pela igreja. E ele no céu edifica a sua igreja, sustenta a sua igreja. Sai da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. Ele é cheio de poder penetrante por meio da sua palavra. Já havíamos lido lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, pois aqui sai da boca do Senhor essa mesma espada. Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus, e Ele é cheio de poder penetrante. Para com aqueles que são dele, Ele usa esse poder para edificação. Para com aqueles que não são dele, Ele usa para destruição. Lá em Apocalipse 19, quando Ele vem para a última batalha, por Armagedon, Ele usa essa mesma espada que sai da sua boca para destruir todos os seus adversários. Poder penetrante. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. O nosso Senhor é cheio de beleza interior, uma beleza radiante, uma beleza tão intensa que nós não conseguimos olhar para ela. Ele é tão cheio de virtude, de beleza e formosura, que nós não conseguimos contemplar. Como o sol na sua força, a beleza de Cristo. Ele é o sol da justiça, diz Malaquias. Aqui nós vemos a sua beleza. Meus irmãos, essa é a visão de João. João viu o Senhor assim. Isso foi novidade para ele. João havia visto a glória terrena do Senhor. Ele diz isso no seu evangelho. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória. Ele viu a glória do Senhor em carne. Agora, ele vê a glória do Senhor no céu. E nós precisamos ver essa glória também. Isso é céu aberto. Isso é Apocalipse. Isso é o véu que foi aberto. Meus irmãos, quando nós pensamos na profecia bíblica, talvez nós pensemos em descobrir o dia e a hora que o Senhor vai vir, descobrir o dia em que o templo de Jerusalém será edificado, descobrir quem é o anticristo, será esse, será aquele. Nós pensamos em descobrir coisas, fatos. Que bom se nós descobrirmos algum fato. Mas Apocalipse 17 nos diz: o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Esse é o espírito da profecia. Quando nós vemos de verdade a profecia, quando a profecia nos é revelada, o que nós vemos? Jesus Cristo. Quando o céu é aberto, quando o véu nos é removido e nós enxergamos lá dentro, o que nós vemos? Vemos a Ele. E Ele se torna a suprema referência para nós vermos todo o resto. Quando nós vemos a Ele, nós ganhamos uma perspectiva e nós enxergamos todo o resto. As coisas começam a entrar no lugar. Nós começamos a entender a história. Nós começamos a entender o homem. Nós começamos a entender os propósitos de Deus. Nós começamos a enxergar o tremendo conflito que existe nos dias de hoje. Porque nós temos o céu aberto e vemos a sua pessoa,
Você lembra de Estevão? Atos 7. Depois que ele fez o seu discurso, e aqueles fariseus, sacerdotes, autoridades judaicas rilhavam os dentes e pegaram em pedras para jogar sobre ele, Estevão viu o céu aberto. Ele testifica. Paulo estava ali assistindo. Eis que vejo o céu aberto. E o que ele viu quando o céu se abriu? Anjos? Tem anjos lá, sim. Tronos? O que ele viu? O Filho de Deus de pé à destra de Deus Pai. Meus irmãos, nós precisamos ter o céu aberto. Nós precisamos ver o que Estevão viu. É isso que vai nos dar fé. Essa é a visão de João. Ele não conhecia o Senhor dessa forma. Ele conhecia o Senhor terreno. A glória terrena do Senhor, da sua pessoa e da sua obra. Que bênção isso. Precisamos conhecer. Mas também precisamos conhecer o nosso Senhor da glória, em majestade, nas alturas. Nosso sumo sacerdote. Hebreus diz que o nosso Senhor é o nosso sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? O que ele faz? Hebreus 5:1. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo o sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aqui nós vemos o que um sumo sacerdote da antiga aliança fazia. Ele era tomado dentre os homens, né? E nós sabemos que não eram todos os homens. Era somente uma tribo específica, a tribo de Levi e a casa de Arão. Dentro da tribo de Levi, a casa de Arão, os descendentes de Arão, né? Estes podiam ser sumos sacerdotes. Então, dessa família era tomado um homem, né? E ele era constituído nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, ele era separado para uma relação especial com Deus. Um papel que só ele poderia cumprir. E essa função era a favor dos homens. O ministério de um sumo sacerdote é um ministério a favor dos homens diante de Deus. Um profeta, ele traz de Deus para os homens. Ele revela Deus aos homens. Mas um sumo sacerdote, ele leva os homens a Deus. Ele apresenta os homens diante de Deus. Como ele vai fazer isso? Como ele vai fazer isso com homens pecadores, transgressores, impuros, iníquos? Como ele vai fazer isso? Para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Para que o homem possa se aproximar de Deus. Para que haja comunhão entre Deus e os homens. O sumo sacerdote oferece tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Isso está aqui em Hebreus 5:1. O que são dons? Dons são ofertas para o agrado de Deus.
sacrifícios pelos pecados, nós sabemos bem o que é. Nós não podemos comparecer diante de Deus nos nossos pecados. Nós precisamos comparecer diante de Deus apresentando o sacrifício. O sumo sacerdote oferece sacrifício em favor do homem pecador. Essa é a sua função. Mas ele também oferece dons a Deus. Porque não basta apenas resolver o problema do pecado. Deus precisa ser satisfeito. Ele tem que dizer: nele eu me comprazo. Neles eu me comprazo. Deus precisa encontrar satisfação em nós. E o sumo sacerdote oferece tanto sacrifício pelo nosso pecado, como ele oferece dons para a satisfação do coração de Deus. Isso é o que fazia o sumo sacerdote. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele já ofereceu tanto o dom como o sacrifício definitivo na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais fazer ofertas. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Meus irmãos, lembre bem disso. Muitas vezes a gente vê cristãos fazendo sacrifícios para Deus. Eu vou fazer um jejum. Meus irmãos, faça o seu jejum. Mas não faça o seu jejum pensando que você está fazendo um sacrifício para Deus. Que Deus tem algum interesse em te ver passando fome. Em te ver negando os teus apetites. E que Ele te vê sofrendo, então Ele vai ser favorável a ti. Não, meus irmãos, não. Faça o seu jejum. Porque você deseja se dedicar totalmente para Ele. Você quer separar aquele tempo só para o Senhor. Então aí você faz jejum. Você nem come. Você nem lembra de comer. Porque você é movido por um desejo intenso de estar com Ele. De buscar Ele numa situação específica. De ouvir a voz dEle. Mas não faça isso como sacrifício. Meus irmãos, o Senhor Jesus já fez todo o sacrifício. Não ande cabisbaixo por aí, para tentar expressar para o Senhor tristeza pelos seus pecados. Você não precisa fazer isso. O Senhor Jesus já pagou todo o preço. Ele é o sacrifício. Apresente a Ele mesmo diante do Pai. O povo de Israel tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Comece o dia apresentando o seu sacrifício diante de Deus. Apresente ao Pai a pessoa do Senhor Jesus. Pai amado, eu sou um pecador. Obrigado pelo sacrifício que Tu apresentaste por mim na cruz do Calvário. Ele já foi feito uma vez para sempre. Ele não precisa ser repetido. Ele é eficiente pelos meus pecados, e não só os meus, mas os do mundo inteiro. Ele também apresentou todo o dom necessário. Ele é totalmente agradável ao Pai. Se você quer agradar ao Pai, meu irmão, minha irmã, apresenta o Senhor Jesus Cristo. E diz ao Pai: Pai, eu quero te apresentar o Senhor na minha vida. Eu não quero ser visto. Eu não quero que os outros me reconheçam. Mas eu quero que os outros vejam o Teu Filho em mim. E ao verem o Teu Filho, Tu sejas agradado. Ele é o dom. Ele é o sacrifício. Você não precisa oferecer nem dom, nem sacrifício. Ofereça Cristo ao Pai. Ele ficará satisfeito. Ele sempre se satisfaz com o seu Filho. Hebreus 4:14. Eu gostaria de olhar 3 trechos de Hebreus,
para nós encerrarmos essa primeira sessão, que, vamos ver isso rapidamente, que nos mostram quem é o nosso sumo sacerdote e qual é a consequência disso para nós. A consequência prática na nossa vida. Então aqui, 4, 14 a 16. Olha o que o autor de Hebreus nos diz sobre o nosso sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E agora é para nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos. Meus irmãos, nós devemos contemplar o nosso Senhor como sumo sacerdote, mas não apenas contemplar. Nós devemos nos achegar confiadamente junto ao trono. Que trono é esse? É o trono onde está o Senhor, que por causa da presença dele lá se tornou o trono da graça. Que maravilha! É lá que nós devemos estar. Meus irmãos, que o céu seja aberto para nós, que nós vejamos o trono da graça, que nós vejamos o nosso grande sumo sacerdote, o homem na glória, e nos acheguemos. Lá é o nosso lugar. Hebreus 7, versículos de 23 a 27. Quem é esse que lá está, no trono da graça? Aqui o autor de Hebreus nos fala dos sacerdotes terrenos, comparados ao nosso sumo sacerdote. Olha o que ele diz. Ora, aqueles, os sacerdotes da antiga aliança, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Eles morrem, são sacerdotes humanos, precisa o Filho vir e assumir o lugar. Este, o nosso sumo sacerdote, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O sumo sacerdote é alguém separado em favor dos homens diante de Deus. O nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus, vive para interceder por nós. Meus irmãos, vocês já pensaram nisso? O Senhor Jesus está continuamente, constantemente intercedendo diante do Pai por cada um de nós. Nós temos os nossos horários de oração. Nós oramos de manhã, quem sabe à noite, algumas vezes durante o dia. O nosso Senhor vive para interceder por nós. Ele intercede continuamente por ti e por mim, cada um de nós. Ele está orando agora por todos nós aqui. Ele intercede diante do Pai agora por cada um de nós. Meus irmãos,
O Senhor Jesus não está sentado lá em cima num trono, olhando aqui para baixo. Aí ele pega aquele livro, abre um selinho. Tá, tem mais 6. Aí senta de novo no trono e fica olhando. Aí passa lá, quem sabe lá, 150 anos, vai lá, abre outro selinho. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus vive para interceder por nós, para que nós sejamos salvos totalmente, para que a salvação que Ele nos deu seja perfeita, para que a imagem do Seu Filho seja formada em nós. Ele vive fazendo isso, Ele está hoje fazendo isso no céu. Nós precisamos ver isso, nós precisamos contemplar Ele no santuário celestial, intercedendo por nós. Que sumo sacerdote que nós temos, que homem na glória, continuamente intercedendo por nós, para que nós sejamos salvos totalmente, para que Cristo seja formado em nós. Que maravilha! Esse é o homem na glória, esse é o nosso sumo sacerdote. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Ah, meus irmãos, que homem, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas. Está consumado. Esse é o nosso sumo sacerdote no céu. E aí, quando nós conhecemos esse sumo sacerdote, nós vamos lá para o capítulo 10. Versículos de 19 até o 23. Aqui é a nossa resposta. Como é que nós respondemos a essa revelação? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, diante desse sumo sacerdote celestial, glorioso, o homem na glória, que está à destra do Pai, diante do trono, diante da sua intercessão contínua por nós, tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos aqui é o santuário celestial, diante do próprio trono de Deus. Tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, não por nós mesmos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Pelo véu quer dizer através do véu. Ele rasgou o véu foi rasgado. O caminho foi aberto. O que nos impede de entrar, irmãos? Nós somos chamados para entrar. Lá dentro há um grande sumo sacerdote. Portanto, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Meus irmãos,
O trono de Deus estava fechado para nós. O trono de Deus estava fechado porque no seu amor, Deus não deseja nos destruir. Deus nos ama. Vocês lembram que quando Ele trouxe o seu povo lá do Egito até o Sinai, quando chegou no Sinai, o Sinai era o lugar preparado por Deus para encontrar com o seu povo. A principal razão pela qual o povo de Israel não atravessou o Sinai pelo caminho mais curto não foi tanto pela questão dos inimigos. Sim, havia os inimigos, mas é porque lá no Sinai havia um lugar preparado. Deus preparou a sua sala de estar para nos receber. Ele quer falar conosco, Ele quer se revelar para nós. Mas tem um problema. Quando o povo chega no Sinai, Deus aparece sobre o monte Sinai. Trovões, relâmpagos, densas nuvens, uma montanha que arde em fogo. O Senhor diz: nem os animais se aproximem do monte, para não serem consumidos. A terra treme. O próprio Moisés fala de que aquilo é um espetáculo terrível. O que é isso, meus irmãos? Ali nós vemos o drama da redenção. Deus nos ama. Deus nos quer. Se Ele fosse governado pelos seus sentimentos, Ele estenderia os seus braços e abraçaria o seu povo, os seus filhos. Mas Ele é um Deus santo. Nós somos pecadores. Se Ele nos abraçar assim, o que vai acontecer? Nós vamos ser consumidos. Nós vamos ser destruídos. Porque nós somos pecadores e Ele é santo. Por isso Deus se revela. E Deus ordena a construção do tabernáculo. E Deus ordena a separação dos sacerdotes. E Deus ordena a instituição dos sacrifícios. E quando o tabernáculo é construído, os sacerdotes e os levitas são consagrados, os sacrifícios começam a ser oferecidos, o que acontece? Deus morava no alto do monte, no meio de trovões e relâmpagos. Mas agora, Ele vem habitar na sua casa, no meio dos seus filhos. Agora Deus encontrou um lugar no meio do seu povo. Ele pode estar no meio do seu povo sem destruí-lo. Que maravilha! Meus irmãos, por isso que o tabernáculo é um tipo de Cristo. Os sacrifícios todos são um tipo de Cristo. O sacerdócio é um tipo de Cristo. E em Cristo Jesus, na sua obra na cruz, Deus pôde se aproximar, se achegar, nos abraçar e habitar em nós. Essa é a maravilhosa história da encarnação do Filho de Deus. Esse é o testemunho de Jesus Cristo. Nós somos chamados para o sacerdócio celestial. Meus irmãos, eu não sei aqui quantos são chamados para ser apóstolos, quantos são chamados para ser profetas, quantos são chamados para ser evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, diáconos. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Deus chamou a cada um de nós para ser sacerdote. Tu foste chamado, meu irmão, para exercer o teu sacerdócio diante do trono. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto.
O nosso Senhor está lá. Ele nos espera. Ele deseja que nós entremos, que nós sejamos ousados. Por causa do sangue, nós podemos entrar. Esse é o nosso chamamento celestial. Ligar na terra a vontade de Deus do céu. Desligar na terra o que não é vontade de Deus no céu. Sacerdócio. Meu irmão, que privilégio. Não deixa o inimigo te roubar esse privilégio. Exerce o teu sacerdócio diante do trono. O caminho foi aberto. Não deixa que ninguém te roube esse privilégio. Conhece o teu Senhor. Vai ter comunhão com Ele. Lá, diante do trono. E exerce o teu sacerdócio. Meus irmãos, quando nós vemos essa revelação do nosso apóstolo, do nosso sumo sacerdote, termina a primeira parte de Hebreus e começa a segunda. Começa a fé. Somente quando nós vemos o nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote celestial é que pode existir a fé. A fé não existe sem que nós vejamos a Ele. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. A fé é uma coisa invisível. A fé é uma coisa relativa ao futuro. É invisível porque hoje, para nós termos fé, nós precisamos ter o céu aberto. Nós precisamos ter visão celestial. É preciso que o véu se rasgue para nós. E aí nós vemos o nosso Senhor, ressurreto, exaltado, o homem na glória, intercedendo por nós, continuamente. E nós recebemos aquele convite. Acheguemo-nos, com ousadia, com intrepidez, pelo novo e vivo caminho, através do véu. Quando nós vemos isso, nós vemos o invisível, e a fé nasce. Meus irmãos, nós não podemos gerar fé. Nós não podemos dizer assim, fechar os olhos, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Não existe fé em nós, nenhuma. A fé é uma faculdade, é um meio que nos foi dado por Deus, que precisa de um objeto, de uma âncora. Enquanto não há essa visão celestial do Filho de Deus na glória, não pode haver fé. Mas quando nós vemos o Senhor, quando nós o vemos assentado no seu trono, nasce a fé. Então a fé se torna algo real. Nós precisamos vê-lo. E quando nós o vemos, a fé nasce. E nasce também a carreira da fé. Aí já é Hebreus 12. 12, 1 e 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como nós corremos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, esse é o resultado do testemunho
de Jesus Cristo. Nós o vemos na sua glória. E quando nós o vemos, a fé brota no nosso coração. Meus irmãos, às vezes nós estamos desanimados. Às vezes nós estamos abatidos. Às vezes acontecem coisas que nos deixam muito para baixo. Nós vivemos num mundo de grandes lutas. E essas lutas vão se intensificar. Quando isso acontecer, meu irmão, atende o convite. Te achega com toda a confiança. Te enche de intrepidez. Entra no Santo dos Santos. Lá em Abacuque, no capítulo 3, não precisam abrir lá. Se quiserem, abram, né? Tem uma visão maravilhosa. O profeta Abacuque, ele vivia em dias muito difíceis. Muito difíceis, irmãos. Dias em que a figueira não florescia, não havia fruto na vide, nem na oliveira. Os campos não produziam mantimento, as ovelhas haviam sido arrebatadas do aprisco, nos currais não havia gado, ruína total. Povo de Deus, desviado, afastado de Deus. Versículo 18 do capítulo 3, Abacuque diz: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. E me faz andar, e aqui corrija a sua versão, me faz andar nos meus lugares altos. A minha Bíblia diz altaneiramente. Não. Me faz andar nos meus lugares altos. Em meio à ruína, em meio à tragédia, Abacuque descobriu os seus lugares altos. Aonde ele se alegrava no Senhor, exultava no Deus da sua salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. A corça, meus irmãos, é um animal que tem pernas muito elásticas. Ele pode andar em lugares íngremes. Ele salta sobre os rochedos. Que o Senhor nos dê a visão do seu trono. Que o céu possa se abrir e nós vejamos a Ele, nosso Senhor da glória. Ele intercede por nós continuamente. Ele não vai deixar de interceder por nós até que a nossa salvação seja completa. Se junte a Ele, meus irmãos, que nós nos juntemos a Ele no seu santuário celestial. Esse é o testemunho de Jesus Cristo. Nós já vimos o que é a palavra de Deus, o tesouro da revelação, para nós recebermos visão. Aqui nós vemos a outra parte, o testemunho de Jesus Cristo, contemplá-lo na sua glória terrena, na sua glória celestial. E aí nós vamos ver como Ele vê, e nós vamos poder viver vitoriosamente, com pés de corça, nesses dias do fim. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer um intervalinho agora.